Boa noite, eu vou começar o meu primeiro vídeo falando sobre a imagem do advogado. E por que esse assunto é importante? Porque eu acho que já chegou a hora da gente exigir respeito das pessoas. Nós somos advogados, são 5 anos de faculdade, uma prova da OAB que não é fácil, independente de quem fez a prova ou não, quem milita há muitos anos, nós merecemos respeito pelo nosso trabalho, pelo que a gente precisa ter conhecimento, pelo dia a dia no fórum, pelas audiências, por tudo. Nós sabemos como é o nosso dia a dia, nós sabemos que não é fácil advogar hoje em dia, é tudo muito complicado, é tudo muito lento, né? São muitos processos, né? E a gente acaba não sendo respeitado tanto pelos clientes quanto às vezes no dia a dia de cartório e fora. Então, eu vim aqui com esse vídeo com esse intuito de passar para quem está começando a advocacia, né, algumas dicas de como proceder, tanto administrativamente como judicialmente em algumas situações, tá? Mas eu quero trazer também essa mensagem sobre a imagem do advogado. Vamos honrar a nossa carreira, tá? E para falar sobre esse assunto, eu vou usar 2 situações que vão demonstrar que a gente realmente não está sendo respeitado na sociedade. Muitas vezes a gente escuta de amigos e parentes e clientes, e, enfim, de pessoas piadas sobre a advocacia. Piada, a gente tem tudo quanto é lugar. Tem de rabino, tem de padre, tem de loura, tem disso, tem daquilo. Mas eu acho que quando se fala de advogado, eu acho que aquela piada acaba sendo um fundinho de verdade para quem conta, é porque as pessoas realmente acham isso. As pessoas realmente não confiam em advogado. A pior piada que existe sobre advogado que eu entendo, tá? Quando falam assim, sem advogados no fundo do oceano e mais dignidade no mundo. Gente, isso é péssimo. Como alguém pode rir disso? Né? Como a nossa profissão pode ser símbolo de indignidade? Como pode ser assim? Gente, vamos parar para pensar. Se a pessoa é desonesta, se a pessoa rouba o cliente, se a pessoa engana, se a pessoa deixa o processo extinto sem julgamento do mérito por falta de andamento, se a pessoa não age como deveria dentro da profissão, não é porque é advogado, mas é porque aquela pessoa é assim, aquela pessoa é irresponsável, aquela pessoa é mau caráter, aquela pessoa é desonesta. Se ela fosse médico, engenheiro, qualquer outra profissão, ela seria desonesta. Assim como tem vários professores que, infelizmente, não estão em compromisso na sala de aula, como tem médicos que não atendem bem os seus clientes, não passam os exames que deveriam, como engenheiros que aprovam projetos sem ter um mínimo de cautela, né? Então, isso tudo, tá? Isso tudo é relevante quando se fala da dignidade da profissão, tá? A nossa profissão é muito digna, é bonita, gente. A nossa profissão é muito bonita, né? E a gente deve honrar isso. E o que mais me incentivou a fazer esse vídeo foi a novela, na verdade está sendo a novela Viver a Vida, porque eu gosto de ver novela e eu respeito até quem não gosta, tá? Mas eu vou falar sobre uns assuntos que quem não gosta de novela vai acabar concordando comigo. E quem gosta também, né? Porque eu tenho que falar, e eu acho que muita gente tem pensado, tem se revoltado sobre isso, mas não tem vindo às redes sociais para falar, para protestar em relação a isso. Gente, aonde estava a cabeça de Valci Carrasco quando resolveu falar sobre direito na novela dele? A gente sempre tem acompanhado nas novelas que o advogado entra muito calado, ou que ele serve de boy, né? E tem que cumprir prazos mirabolantes que os clientes exigem, sempre de forma rude, ou fala besteira. Mas o que eles têm falado na novela Viver a Vida está fora da advocacia, está fora do que a lei permite, tá fora de tudo, né? Então, assim, eu tenho que falar sobre isso, eu preciso falar, senão não sei. Eu tenho colocado no Facebook, né, os meus colegas advogados comentam, curtem, concordam comigo, também se mostram indignados, mas eu acho que não é o bastante. Por isso eu vim aqui falar no meu primeiro vídeo sobre essa situação. Bom, na investigação que teve no hospital sobre a morte da mãe da Paulinha, a doutora Glaucia foi inquirida várias vezes sobre a questão do prontuário que tinha sumido. Aí comprovou-se que ela realmente havia retirado o prontuário do arquivo sem autorização, e ela disse que não iria entregar o prontuário porque houve um erro médico, por isso a mãe da Paulinha veio a falecer, e
ela queria se resguardar. E que o hospital tinha culpa nesse erro médico, porque no dia o Dr. César passou mal e toda a equipe ficou de prontidão para o Dr. César e não ficaram à disposição das cirurgias que estavam acontecendo. Então a cliente dela teve um ataque cardíaco durante a cirurgia e veio a falecer por falta de cardiologista. Quando ela saiu da sala, o Dr. Heron orientou ao corpo administrativo que estava lá na sala de reuniões que era melhor não mexer nesse processo, porque iria afetar a imagem, a credibilidade do hospital perante a sociedade, né? E o hospital provavelmente iria ter que ser vendido para poder pagar a indenização, porque uma vida vale milhões. Gente, eu gostaria tanto que essa fosse a realidade. Como eu gostaria que apenas uma única vida fosse responsável para fechar um hospital e acabar com a credibilidade dele, porque talvez assim, né, a gente tivesse mais compromisso, mais responsabilidade dos hospitais perante os seus clientes, perante os seus pacientes. Às vezes são erros administrativos. Teve um caso de um senhor que entrou no hospital para tirar um gesso e foi encaminhado para uma cirurgia onde a sua perna foi amputada. Gente, isso é um erro administrativo dentro do hospital, né? Encaminharam o paciente errado. Mas e aí? Ele teve a perna amputada. Pergunta se a indenização que ele recebeu, se é que ele já recebeu, né? Se o processo não está correndo lá em todas as instâncias, se foi capaz de fechar um hospital. Não foi, gente. Não vai ser, porque a indenização é muito baixa. Então, assim, o que o Heron falou não corresponde à nossa realidade. Eu fico imaginando quem tem um parente que morreu ou sofreu algum dano irreparável em um hospital, assistindo essa novela e falando assim, gente, então meu advogado não é de nada, né? Porque, sinceramente, não deu nem para cobrir os gastos e compensar a dor que eu estou sentindo. Que é lógico, né? A falta que a gente sente da pessoa, ou quem sofreu a lesão sente de um membro, ou de uma mobilidade, né? É lógico que não tem como você substituir isso por dinheiro, mas que, né, uma compensação indenizatória para você conseguir ter uma qualidade de vida melhor, para quem ficou e está com saudade do seu ente querido, né? Isso é importante. Então, eu acho que a realidade ali do Dr. Heron está totalmente fora. Para quem advoga, jamais poderia falar isso. Ainda mais um advogado de empresa, gente. Todo mundo sabe, advogado de empresa chega na audiência com aquela contestação de 500 páginas, mais 300 de jurisprudência, mais isso, mais aquilo, mais todas as preliminares que você puder encontrar no código, né, de processo civil, mais as excludentes de responsabilidade, tudo que se possa acontecer. Então, o advogado jamais iria orientar o seu cliente na empresa a fazer isso. Jamais, está fora da realidade. E eu acho um absurdo quando coloca uma pessoa portando assim, como se fosse um advogado e dando esse tipo de orientação. Eu não concordo. Eu acho que isso distorce totalmente a profissão do advogado. Caminhando nesse sentido, teve uma questão que foi a interdição do atilho. Gente, a interdição do atilho está sendo uma palhaçada. É um circo, né? Porque a advogada da Vega falou com ela que iria caminhar para o tribunal para poder pedir ao juiz a interdição sem documento nenhum. E detalhe, ela conseguiu isso em pouquíssimas horas. E orientou a Vega a ir para casa fazer as malas do atilho. Gente, se você está interditando uma pessoa, como que você bota essa pessoa para fora de casa, bloqueia todos os seus cartões, acessa a conta, a pessoa fica sem dinheiro, sem receber os seus proventos, e depois para fora de casa? Aí ele, sem ter onde morar, foi para casa da primeira esposa dele, a Gigi. Aí a advogada já está dizendo que configura uma trigamia. Gente, eu sei que união estável hoje em dia é muito fácil de configurar, através de redes sociais, através de foto, tudo isso. Mas, gente, não vai virar palhaçada, não vai virar bagunça. Pelo amor de Deus, não é assim, entendeu? Então quer dizer que por ele estar sem casa, sem ter rumo, sem nada, sem ter onde morar, sem dinheiro nem nada, e ele está com a Gigi, já configura união estável, e ela já tem direito aos bens dele que são anteriores
aquela dita união estável? Não faz sentido. Não faz sentido. Entendeu? Eu não consigo entender. Ai, meu Deus do céu. Enfim. E os advogados do Atílio também não deixam por menos. Porque eles estão falando que o Atílio vai ser preso por bigamia, que a Gigi também vai ter direito, vai ter cuidado se ela gosta de dinheiro, né? E aí a gente verifica que o mesmo documento que serviu, na verdade o documento que supostamente foi juntado no processo, né? Que até então a gente não viu ela entregar documento nenhum para a advogada. Que o documento que serviu para interditar o Atílio não vai servir para livrá-lo da bigamia? E qualquer outra situação, porque se ele está interditado significa que ele não está capaz, né? Ele não é capaz de administrar sua própria vida. E aí isso significa que ele estando com a Gigi vai ter direito sobre as coisas que ele não consegue nem administrar, sobre a vida dele? Sabe? É um show de horror, essa novela, o corpo jurídico. O Elvis Carrasco deveria ter um pouquinho mais de responsabilidade na hora de representar a nossa profissão, porque tá ridículo. E aí tem um outro, agora a Márcia, né, que se casou com o Gentil, né, que é a outra personalidade do Atílio, quando ele estava incapaz de responder pelos seus atos, diga-se de passagem, por isso ele não pode ser condenado pela bigamia, e quando ele acordou, ele era Atílio e Gentil. Mesmo que ele tenha levado essa situação por alguns dias, tentado levar a situação por alguns dias, gente, é um caso que a gente vê todo dia? Não, não é um caso que a gente vê todo dia. Ou eu, pelo menos, nunca peguei um caso assim no escritório, né? E, gente, a pessoa simplesmente desperta e é duas. Ele é Gentil e ele é Atílio. E ama duas mulheres. Quem que não ficaria confuso numa situação dessa, gente? Quem que iria conseguir resolver de forma nacional? Ninguém. Pelo amor de Deus. Vamos analisar a situação no caso concreto. Principalmente quando a gente está falando de direito de família, quando a gente está falando sobre interdição, sabe? Isso tudo é muito, muito, muito importante, delicado. Ninguém interdita alguém assim do nada, sem a presença do Ministério Público verificando o processo, sem uma prestação de contas de quem tem a curatela, do curador. O curador, né, que detém o termo de curatela, sem uma assistência social para verificar se o interditado está sendo bem tratado, está sendo bem cuidado. Tem que ter uma prestação mensal das contas, como tem se gasto esse dinheiro. Gente, né, o que tem sido feito nessa novela é uma atrocidade. Estão rasgando o Código Civil assim, e eu fico boba de ninguém falar sobre isso. Então, gente, meu primeiro vídeo é sobre isso. Eu gostaria muito que vocês me acompanhassem, né, falando sobre esse assunto aqui embaixo, comentando. Se vocês gostarem, clique em gostei. Se vocês quiserem compartilhar um vídeo resposta aqui embaixo para falar sobre o assunto, eu vou adorar assistir vocês, tá bom? Uma boa noite e até a próxima.